a mais um episódio do YouBiz Podcast. Hoje, o assunto é beleza, é autoestima, é cuidado e, principalmente, elegância feminina, gente. Eles são nossa matéria especial da primeira edição da YouBiz. O Dr. Rodrigo e o Dr. Leonardo Guimarães. Bem-vindos ao nosso YouBiz Podcast. Obrigado. Todo mundo já sabe quem eles são, né? Se você ainda não ouviu falar dessa dupla por aí, que não são gêmeos, vale lembrar, olha, que não são gêmeos, mas que fazem sucesso de forma tão igual que as pessoas acabam confundindo, e isso é maravilhoso. A maior parte das pessoas que querem cuidar da beleza, que querem fazer uma transição, colocar uma prótese, fazer aquela barriguinha, enfim, estão sempre de olho aí nos profissionais que trabalham com a cirurgia plástica. Mas os meninos vão além disso, tá? A excelência deles é muito além do que só trabalhando na transição corporal, mas também trabalham na autoestima feminina. Eles são um arquivo de conteúdo super interessante. Eu quero dar boas-vindas a esses irmãos, esses queridos que já fazem parte da YouBiz, agora desse movimento todo empreendedor. Um prazerzaço receber vocês aqui. Prazer é nosso. Sempre bom a gente estar acompanhado de pessoas maravilhosas como você. Obrigada, Léo. Obrigada. Obrigado também, Dai. Agradecer pelo convite de participar, né, da revista, do podcast. Para a gente é um prazer falar em saúde, beleza, estética e tudo mais. Falar do que a gente gosta, né? Que a gente faz todo dia. Vocês comandam essa área, tá? A gente sabe, quem acompanha os meninos nas redes sociais, sabem que todos os dias tem conteúdo técnico, conteúdo explicativo, super didático para quem tem dúvida do que fazer para cuidar da beleza, da autoestima. A mulherada que ela tirar aquela gordurinha localizada, que ela colocar uma prótese. Eles são os Jorges, tá? Eles falam disso de uma forma tão sutil que você fica ali criando milhões de possibilidades na sua cabeça. Mas antes da gente chegar nessa parte que todo mundo quer saber, a gente precisa saber como que nasceu o Espaço Du, né? A gente já sabe que eles não são gêmeos, mas a gente já entendeu que vocês decidiram fazer sucesso juntos. Como isso tudo aconteceu na vida de vocês? Bem, eu vou começar porque eu sou o mais velho. Então na hora que eu terminei a cirurgia geral, primeiro você faz cirurgia geral para depois fazer cirurgia plástica. Eu sempre gostei de desenhar, nossa avó pintava, eu sempre gostei disso, e isso daí naturalmente eu quis cair para esse ramo de cirurgia plástica. No começo a gente não entende muito, vai fazendo cirurgia geral, vai conhecendo as especialidades, e eu falei, não, realmente é isso que eu quero. Então terminei a cirurgia geral, comecei a cirurgia plástica, e Rodrigo, em paralelo, falei, eu sou 2 anos mais novo que o Léo, e então quando ele estava fazendo cirurgia geral, eu fui fazer cirurgia geral também, a gente fez no mesmo lugar, né, na UERJ, no Rio, e Léo já sabia que queria plástica. Eu sempre soube, na verdade, que eu queria fazer alguma área cirúrgica, mas de fato eu não tinha essa noção ainda. E conforme, como ele falou, a gente vai passando na especialidade cirúrgica, fiz cirurgia geral, tudo, e aí também acabei gostando, me interessando, inicialmente muito pela parte da plástica reparadora, então me encantei com essa parte também. E aí, enfim, por fim, decidi fazer junto também, fazer cirurgia plástica. Pra gente, essa decisão, no começo, foi uma coisa um pouco, não vou dizer difícil, né? Mas a gente se preocupava um pouco por trabalhar na mesma cidade, com a mesma especialidade, né? E disso poder gerar algum conflito, algum desgaste, né? Então, desde o começo, a gente pensou, bom, já que os dois vão ser cirurgiões, e aí a gente já pensava em os dois voltarem aqui para Campos, né? A gente fez toda a formação no Rio, mas já pensava em voltar para Campos. Então a gente falou, só tem uma maneira disso dar certo, porque se a gente não trabalhar junto, a gente vai ser concorrente um do outro, entendeu? Então daí nasceu essa ideia, né? Espaço Du, né? De 2, né? Eu e meu irmão, e foi isso, né? E estamos aí esse sucesso que né? A ideia sempre foi somar e não dividir, né? E aí, assim, é legal a gente falar que a gente no começo, né? A gente era de escolas diferentes, a gente veio da UERJ, depois a gente fez cirurgia plástica em escolas diferentes, e é natural que no começo exista alguma diferença de técnica, diferença de conduta, né? Então, no começo existiu um pouco de, não, é assim que a gente vai fazer, não, é assado.
Mas, Até refinar, até ajustar ali, né? mas, assim, mas não demorou muito, né? Foi uma coisa rápida. Eu diria que não é até refinar, até eu achar o melhor de cada Isso, um. exato, Essa é a nossa exato. sensação. Sim. Exato. Porque no começo isso aí, eu fazia uma cirurgia com uma determinada técnica, ele fazia com outra, e cada um fazia do seu jeito no começo. Aí até que, vamos botar assim, uns 2 anos trabalhando junto, Sim. a gente convergiu para o que a gente julgava ou achava através dos Sim, resultados que era o melhor. E aí, de lá para cá, basicamente, a gente brinca assim, né? Às vezes o paciente pergunta, mas quem que vai me operar? É você? É seu irmão? Eu falo, olha, né, se você está vindo comigo, eu vou te operar, mas eu tenho certeza que se eu, eventualmente, né, sei lá, passar mal, se tiver qualquer problema, Léo vai fazer a cirurgia exatamente igual que fechar eu faria. o olho, a gente faz igual, porque é todo dia operando há 12 anos, todo dia fazendo as técnicas juntos, então invariavelmente... Vocês já conseguiram encontrar um alinhamento, Sim. inclusive dos objetivos de vocês, né? Sim. E hoje, depois de tantos anos, há 12 anos fazendo isso, vocês já conseguiram ser diferenciados no mercado, inclusive com todo o sucesso dos resultados de vocês. Mas tem os diferenciais que os pacientes acham e tem os diferenciais que vocês implantam o tempo inteiro nos atendimentos. Fala um deles pra gente. Então, especificamente, o que a gente acha que é um diferencial muito grande, e a gente bate muito isso na tecla, às vezes com os pacientes, enfim, com os colaboradores e tal. Parece redundante, mas o fato de sermos dois cirurgiões, 2 irmãos, isso dá uma tranquilidade muito, muito grande pra gente. Em que sentido, na verdade? Sempre que a gente vai fazer uma cirurgia, existe o cirurgião e um auxiliar, que é aquela pessoa que vai lá te ajudar numa cirurgia e que acabou a cirurgia, ela vai embora e acabou, ela fez entre aspas, o serviço de auxílio dela. Uhum. E a gente brinca que, na verdade, quando a gente vai operar, a gente não tem o cirurgião e auxiliar. Geralmente são 2 cirurgiões. Quando ele vai me auxiliar ou quando eu vou auxiliar ele, eu tenho certeza que ele tem a mesma responsabilidade do cirurgião e vice-versa. Então, o interesse é dos dois. São 4 olhos o interesse de trabalho. estar bom, de terminar, de fazer aquele trabalho da melhor forma possível, acaba sendo dos dois. Diferente quando você é um auxiliar, que você quer terminar a cirurgia, está auxiliando, e você não tem responsabilidade para com o paciente. Óbvio, existe a responsabilidade de fazer bem feito, disso tudo. E existe essa exigência, Léo, de assim, mas eu queria que fosse os 2. Existe. Eu ia querer que fosse os 2. Sim, eu ia sim. querer, ao invés de 2 olhos especialistas, eu Não, sem dúvida alguma. Os pacientes, hoje, quando chegam no centro cirúrgico, mas cadê teu irmão? Teu irmão vai entrar na cirurgia? Então, assim, excelente. A gente hoje, em praticamente 100% das cirurgias, a gente faz junto. Eu estou falando praticamente porque, eventualmente, tem um tumorzinho, tem cirurgia de pequeno procedimento, que aí não cada um faz, não há necessidade. Mas cirurgia de grande porte, cirurgia hospitalar, a gente faz questão de estar juntos, porque, primeiro, a gente entende que 2 pessoas pensando ali, por mais que façam a mesma coisa, conseguem entregar um resultado melhor, conseguem ter soluções melhores para os problemas que vão acontecendo. Aqui é cirurgia, aqui não tem uma linearidade das coisas. Acontecem imprevistos, a gente abriu essa mama aqui, ela é diferente da de cá. Então, os 2 juntos conseguem ter mais soluções para o que a gente está fazendo. A personalização disso fica duplamente incrível, né? Sim. Literalmente falando. E o reflexo disso, na verdade, é quando muitos pacientes às vezes falam: você operou com quem? Não operou com o Rodrigo ou com o Léo. Eu operei com gêmeos. Com gêmeos, é isso. As pessoas eles já entenderam muito bem isso, né? Eu operei com gêmeos. Vai lá no gêmeo, operou com quem? Rapaz, não lembro o nome muito bem. Vai com os 2 lá. Mas são gêmeos. Para vocês terem ideia, hoje a gente tem uma pré-consulta de marcação. Então, o paciente liga, entra em contato com a clínica, quer marcar, a gente envia um questionário para eles, para poder ele preencher. E, na grande maioria das vezes, quando pergunta com qual médico você quer ser atendida, tanto faz. Tanto faz. Tanto faz. A gente faz é a resposta da maior parte. Da maior parte, É muito bom. Muita gente. E isso é satisfatório, né? Sim. Quando vocês olham ali, vocês já entenderam que o resultado é duplamente incrível. Nós criamos, acho que assim, uma marca. Espaço essa do sinergia sensacional. Agora, tem uma cirurgia mais procurada, Rodrigo? As pessoas querem... E assim, eu sei que vocês têm um poder de transformar. A gente já vai falar do senso empreendedor deles, porque eles são antenadíssimos em todas as áreas. Eles são excelentes cirurgiões, excelentes profissionais da comunicação do negócio deles. Eles já entenderam o que precisa movimentar
para fazer um negócio ter sucesso. Isso é muito importante. Agora, tem uma busca muito mais intensa, não tem? Tem. Qual que é o core? O procedimento que você diz mais específico Na verdade, de uma forma geral, os procedimentos mais procurados na cirurgia plástica são os de contorno corporal, que a gente chama, que são as cirurgias de mama e as cirurgias de lipo, abdominoplastia. Com a gente também não é diferente disso. Sim. Então, eu acredito que o nosso carro-chefe aí de cirurgia é mamoplastia e lipoabdominoplastias. E hoje vocês operam em campos. Operamos em só em campos. E arredores, porque eu sei que vocês estão andando em tudo. Mas a gente opera em campos, mas aproximadamente 50% dos nossos pacientes são pacientes de fora. Vem de fora para vocês operarem. A gente já teve essa conversa antes. Sim. E vocês estão dentro de muitas cidades, né? Tem vindo cada vez mais pessoas de fora. E isso é um reflexo de um trabalho de excelência, né, gente? Sim. A gente, assim, essas cidades vizinhas aqui, né? Macaé, São Fidélis, Itaperuna, Rio das Ostras, né? Eu acho que a gente tem um público bem grande lá, assim. E é interessante também porque com essa questão da pandemia, antigamente não se falava em consulta online. Mas não se falava muito nisso, né? Então, com a questão da pandemia e tal, surgiu essa consulta online, a facilidade. Então, isso também foi outra coisa que facilitou muito esses pacientes de fora. Então, de uma forma geral, esses pacientes de fora, eles têm a opção de fazer a primeira consulta online, e aí, caso eles decidam fazer cirurgia, aí sim a gente vai ver, já está, né, tudo, entre aspas, resolvido, a gente vai vê-los presencialmente mais próximo da cirurgia e terminar os últimos detalhes e tudo mais. E por mais que os pacientes não venham de distâncias muito grandes, isso tudo, a gente quer estar presente, quer estar perto desses pacientes, pelo menos no pós-operatório imediato. Sim. Então, pensando, né, nessa segurança do paciente, nessa assistência que a gente pode dar, a gente criou hoje um suporte, né, que a gente tem um serviço de hotelaria, a gente tem a nossa enfermagem, fisioterapeuta, a gente consegue fazer todo esse tratamento do paciente nessas primeiras 72 horas, o paciente fica em campos e a gente tem acesso ao paciente se houver necessidade. Então, isso eu acho que para os pacientes de fora dá uma segurança, para a gente dá uma segurança. Isso todo mundo quer, né? No final, saber que vocês estão ali, que vocês estão ao entorno desse início de recuperação. Exatamente. E da região, eu acho que é a cidade, Campos é a cidade hoje aqui da região que tem o maior suporte, tem o maior apoio, eu acho, talvez, para esse tipo de cirurgia. Sim. Né? Então, a gente consegue oferecer o que tem de melhor em hospital, o que tem de melhor em hotelaria, né? E não deixar esse paciente desamparado nesse momento inicial. Porque todo mundo reclama, né? Operou em um lugar e voltou no dia seguinte. A gente falou muito disso. E hoje a gente tem plena noção que para a gente poder não falar, para não falarem isso, não deixar esse paciente solto, a gente ajuda, oferece para eles esse protocolo. Prazo de cuidado com vocês. Agora, falando em cuidado, em estar nos melhores lugares, vocês também são profissionais que atuam muito com inovação e tecnologia. A gente sabe que a cirurgia plástica, ela passa por muitos recortes, as tecnologias, elas estão cada vez melhores. Vocês acabaram de voltar, a gente acompanha tudo, tá? Vocês acabaram de voltar de um congresso que trouxe muitas possibilidades de inovação. A gente sabe que tem Renúvel, olha, só falta diploma aqui. Tem Renúvel, a gente sabe que tem várias técnicas que estão trazendo cada vez mais corpos maravilhosos. Cirurgia plástica de 5 anos para cá, e principalmente no período pós-pandemia, ela evoluiu muito, tanto tecnicamente, assim, tira a tecnologia e técnica mão ali, manual. Tanto tecnicamente, então os cirurgiões estão cada vez mais buscando resultados mais duradouros, resultados melhores, quanto em tecnologia. Então a gente vem vindo de um boom de inovação, seja pelo Vaser, pelo Renuvium, pelo Piezo, em cirurgia de renoplastia, cirurgia de remodelamento costal. Então hoje a gente realmente tem nas nossas mãos muita tecnologia e assim, a gente tem usado isso com muita frequência nos nossos pacientes, entregando assim, não é porque o paciente está em campos que ele não vai ter o mesmo tratamento que o paciente que está fora. Sim, não. Contrário. Tem uma parte da busca, né, de 90% das mulheres, que é pelo cuidado, muito mais pelo cuidado, pela atenção, do que propriamente pelo resultado. Sim. As pessoas buscam os profissionais pelos resultados que eles já fizeram. E aí o que corta? Qual que é o recorte especial disso? O cuidado, a atenção, o pós. Porque a gente sabe que tem uma parte do depois
que é muito necessário um cuidado específico, né, Rodrigo? Sim, não basta a gente vai lá, faz um trabalho belíssimo, uma cirurgia bacana, usa o Renuvium, usa o Vaser, tudo, mas requer um cuidado no pós-operatório maior. Assim como vieram as tecnologias, né, para melhorar esses resultados, e eu acredito assim que essa evolução de resultado, evolução técnica, veio também com o aumento da cobrança, hoje em dia com as redes sociais, as pessoas, né, na época da pandemia, as reuniões, as videochamadas, reuniões, isso elevou demais, né, a cobrança para nós cirurgiões. A cirurgia plástica teve que se desenvolver, teve que evoluir. E com isso, também com essa evolução com as tecnologias, começa também a ter uma necessidade de maior cuidado no pós-operatório. Então, hoje em dia, por exemplo, você já deve ter ouvido falar, vai fazer uma lipo e tal. A fisioterapia no pós-operatório, feita por um bom profissional, ela é fundamental. O cuidado de uma enfermeira para acompanhar isso no pós-operatório também é fundamental. Então, assim, lá na clínica a gente tenta se cercar de colaboradores, de profissionais que tenham esse treinamento específico nessa área para a gente tentar fechar todo esse contexto e não ser apenas uma cirurgia, mas que entregue só, tudo, né, desde o pós-operatório. A gente também é apaixonado pela questão da gestão, você sabe, com vamos dizer, o marketing, gestão, o encantamento. Então, estamos em constante aprendizado. O maravilhoso. E aí agora a gente vai aproveitar que você já trouxe isso da gestão, que você já trouxe isso do marketing. A gente entende que tudo é venda, né? Sim. A gente entende que o cirurgião plástico vende, que o fisioterapeuta vende, que o dentista vende, o artista plástico, e tudo é sobre venda. Sim. Resolveu prestar um serviço ou vender um produto, não adianta, é venda. Sim. E aí é que entra o poder da comunicação, o poder da imagem, o poder do posicionamento das marcas, que é nessa hora que está numa prateleira acima as pessoas que sabem dessa necessidade. Tem muita gente que é apaixonada, mas não investe ou não se permite porque acredita que de repente não é a hora, e está tudo certo. Mas eu acho que os níveis de acompanhamento, de crescimento, está mediante ao que a gente faz, né? Sim. Afinal de contas, vocês são cirurgiões plásticos, e vocês não estão vendo daqui, mas eles têm a social media deles, que está ali, a Kisla linda. Eles têm um time de fisioterapeutas, eles têm uma pessoa no financeiro. Vocês já entenderam que precisa fazer todo esse recorte dentro da empresa para fazer dar certo, né, Léo? Então, hoje a gente deixou de ser um consultório de cirurgia plástica para ser uma empresa que presta serviço de cirurgia plástica. Então, hoje dentro da nossa empresa, né, eu acho que a maior dificuldade é essa coisa incessante de estar querendo crescer. Mas não é crescer. A gente já entendeu que o crescimento ele precisa estar atrelado à entrega. Então, pós-pandemia, eu acho que houve um crescimento desenfreado, até sem entrega, pela demanda que existia, né, isso tudo. Hoje a gente já entendeu que não. Todo mundo veio fazer parte desse mundo, todo né? mundo queria operar. E depois foi separando as crianças dos adultos, né? Mais ou menos isso. Hoje a gente entende muito bem que para continuar crescendo, a gente precisa melhorar a entrega. E entrega não é só resultado de cirurgia. Entrega é cuidar, entrega é ter uma equipe de marketing que faz, não é a venda só, né? Aqui é educação. Porque assim, a gente aprendeu ao longo desses 4 anos que a gente é mais intenso em venda, em marketing, essa coisa toda, que o mais importante é educar o paciente. Quando o paciente ele é bem educado, quando eu digo educar, é fornecer conhecimento, ele consegue chegar no nosso consultório mais orientado, ele sabe das expectativas, a gente consegue podar um pouco isso, e a gente consegue fazer com que o paciente seja mais feliz com o resultado. Sim. Não tem coisa pior do que você entregar um excelente resultado e o paciente achar que poderia ter sido uma coisa melhor e ficar frustrado. Então, hoje a gente tenta, com todos esses pilares, seja gestão, seja marketing, seja esse encantamento, essa coisa toda, entregar para o paciente o melhor resultado e que ele seja feliz com isso. E, Léo, não é só um pós, né? O pré é muito importante também. Sim, porque é daí que vem uma maior parte das pessoas e das expectativas pelo trabalho de vocês, sim, né? Sim. Pelo que vocês colocam no digital, pelo que vocês mostram como resultado, pela parte técnica, que é muito importante. Sim. As pessoas entendem que tecnicamente vocês estão preparados para a entrega e vocês estão ali prontos, preparados. Vocês criaram um movimento, né, um cronograma para esse movimento de vocês. Sim. Tem lá as informações que são super necessárias
E vocês já estão batendo um bolão lá, né? Já estão... É porque tecnicamente ninguém vai fazer isso melhor que vocês, não é verdade? Para poder falar da parte técnica, vocês podem contratar o time de marketing que for, mas na hora de abrir a boca para poder falar sobre o conteúdo, vocês vão... Mas fazendo um gancho, uma coisa legal que eu lembrei aqui agora, na verdade, sobre essa questão que você falou que a gente é muito interessado em gestão, marketing. Nem sempre isso foi assim, né? Fazer um gancho lá atrás, que eu acho que é interessante para quem está assistindo. Excelente. E às vezes nós não somos tão velhos assim, mas temos 12 anos ali. Às vezes para quem está começando. Como é que foi isso, na verdade? Há, sei lá, 5, 6 anos atrás, que a gente despertou para fazer algumas mudanças na clínica. Eu vou explicar como que chegamos até aqui, na verdade. E despertamos essa mudança pela questão do marketing. Nós, por sermos médicos, né, nossos pais são médicos, e dentro da sociedade médica sempre teve um tabu muito grande em falar nesse termo marketing propaganda para médico. Isso sempre foi um tabu muito grande. A gente cresceu, fez faculdade, ouvindo que não pode fazer, porque médico não pode fazer, porque médico não vende nada e tal, enfim. E aí, aos poucos, a gente foi entrando nesse meio do marketing, furando essa bolha, quebrando tabus dentro da gente mesmo, entendeu? Assim, para gravar um vídeo antigamente era uma dificuldade, né? Era uma tarde inteira. E tem todos os conselhos, mas o que meu amigo do lado, o que meu colega médico vai achar, tal. Bom, e aí, resumindo, tipo, cara, só tem uma forma, cara. Ou a gente, né, pensa no que é melhor aqui para os pacientes, para gerar conteúdo e informação para os pacientes de qualidade e tenta dar um pouco a nossa cara à tapa, e foi isso que a gente fez, né? Ou a gente não vai evoluir. Ou olha para o amigo cliente, ou olha para o amigo paciente, ou olha para o amigo médico. Né? Exato. Na verdade, assim, a gente tem que olhar para os dois. O colega médico, ele é um colega que vai encaminhar os pacientes e tal, mas a gente tem que olhar também para o nosso cliente também, que não é o indicado pelo médico, que às vezes eles querem sim um conteúdo nosso tal. E aí daí a gente, entre aspas, entrou nessa questão do marketing com muita dificuldade, né? Às vezes, né, dando a cara a tapa, sofrendo algumas críticas. O Rodrigo no começo era 200 vezes mais ativo, eu quase não fazia, eu não tinha essa disposição de chegar, pegar um telefone. Eu posso falar muito, ser muito falador, mas quando ligava o telefone, travava, bloqueava. E a gente percebeu essa coisa de tem que fazer, né? Tem que se posicionar. E isso não foi uma coisa interna, não. Isso aconteceu com vários amigos, várias pessoas fora, e que serviram de exemplo para a gente. E isso é muito bom. A gente tem que olhar para quem está vencendo, para quem está crescendo. E a gente fez esse dever de casa, começou. E também entender que tem uma galera que não está fazendo nada e que não é o lugar que vocês querem ficar, né? Exato. Né? Porque assim, a gente sabe que não pode... Vamos aqui fazer o nosso movimento. E aí, o que a gente quer? A gente não está onde a gente quer, mas também não está mais onde estava, né? Sim. Porque tem uma galera que fica assim, não, mas eu não posso fazer, e fica usando a parte ética e a parte critério, e não movimenta, mas fica olhando... Assim, eu hoje, tá? A gente já bateu muita boca com esses colegas, querendo evangelizar quase, falar, cara, pelo amor de Deus, tem que fazer. É bom para todo mundo. Hoje, cada um sabe a sua hora de começar, cada um sabe se precisa começar, se não precisa. A gente viveu isso nos últimos tempos, colegas que chegavam, brincavam, falavam, tá desfilando no centro cirúrgico. Eu posso falar aqui com vocês, praticamente todos depois vieram perguntar pra gente, pô, dá uma olhada no vídeo lá, pô, ficou legal, pô, sou a videomaker, é isso. Escola, né? Então, assim, eu não digo que fizemos escola, mas eu acho que talvez ajudamos a quebrar um pouco esse tabu. Mas é isso aí, mas eu acho que vocês foram um pontapé para as pessoas que talvez acreditassem que seriam julgados, e vocês, ao invés de julgar, incentivaram. Mas a gente está falando, isso não é na cirurgia plástica, isso é na vida. Né? Eu acho que essa visão, essa frase que você falou, todos nós somos vendedores. É difícil, talvez, para chegar para... vamos dizer assim, um médico de muito mais idade e falar isso. Agora, o pessoal mais jovem, tipo a gente, ou que tá vindo, tem que entender isso. Sim, nós somos vendedores e não é feio falar isso. Não, de jeito nenhum. A gente presta um serviço. Cara, a gente presta um serviço. Então, claro, de forma ética, um conteúdo bacana, seguindo cada um dentro das suas orientações. Seguindo as normas, as orientações e tal... a gente tem que fazer. E assim a gente entrou no marketing e assim a gente entrou nos outros ramos do nosso consultório. E aí, entre aspas, deixamos de ser apenas um consultório, um médico, uma secretária, para investir e entender melhor a parte de comercial, né, a parte de, enfim, de contratação,
a parte jurídica. Então, foi nesse sentido que a gente foi tendo a necessidade. E botar a cara, a tapa, como você mesmo falou ainda agora, deu a vocês a possibilidade de fazer as pessoas quem é de fato a cara por trás disso tudo. Sim. Porque normalmente quando você precisa de um médico e você tem que correr para uma emergência, você não sabe quem está lá. Não. Antigamente, quando você queria fazer uma cirurgia e você precisava dessa cirurgia, raramente você tinha uma referência. Você chegava lá e fazia cirurgia com quem tinha, Sim. porque não existia esse poder de escolha. Uhum. Hoje, o que acontece com a evolução do digital, com a evolução do marketing e principalmente com a evolução das técnicas que vocês trazem o tempo inteiro, eu digo vocês médicos de uma forma geral, é que a gente tem poder de escolha. Lógico. Hoje a gente sabe, depois da pandemia, a gente está falando muito de pandemia, a régua do investimento nas pessoas e nos profissionais, ela subiu demais, porque todo mundo agora decide onde vai colocar o dinheiro. Sim. Todo mundo aprendeu minimamente a comprar no digital, todo mundo aprendeu minimamente a entender quais são os melhores profissionais. E se as pessoas não estiverem nesse movimento aí, provavelmente elas não vão estar em todos os lugares. Não, Né? o Rodrigo já falou, as pessoas estão mais exigentes. Sim. As pessoas querem melhor, querem mais. E não adianta, se você não oferecer, se você não mostrar, você vende para um, vende para outro e para. Você não consegue dar seguimento a isso. Aí E é em todos os sentidos, não é só na nossa especialidade, né? Você vai no restaurante, cara, eu sou assim, se eu não sou bem atendido, a gente não volta lá. Aí você vai comprar uma roupa, né? Você quer ser bem atendido no consultório. Você quer saber que o seu dinheiro está sendo valorizado de alguma forma. Exato. E hoje, de certa forma, o que a gente pensa muito isso tudo, né? É gestão. Gestão são vários pilares. Um deles, o pilar comercial. Então, é difícil você falar com um médico assim, como é que é seu comercial? Ele não sabe nem o que a gente está falando. Isso Mas acontece muito, tá? acontece muito. Hoje em dia, na nossa clínica, a gente tem um comercial 1, tem um comercial 2. São pessoas que fazem trabalhos diferentes, mas fazem venda. Sim. E aí, a nossa briga hoje, a nossa luta hoje diária é por melhorar treinamento, melhorar esse acesso aos pacientes, a gente, fazer com que o paciente não perca tempo, que o paciente consiga ser bem atendido. Não é fácil. Não é fácil, porque é difícil você criar esse protocolo, é difícil você treinar as pessoas, mas a gente vem buscando essa melhora contínua. Tem uma coisa que eu digo muito, que uma coisa é você ser indicado, outra coisa é você ser, a pessoa dar uma indicação sua, outra coisa é a pessoa dar uma referência sua. Sim. Porque pegar o seu número, Dai, com quem que você operou? Eu operei com os meninos, toma aí o número, eu estou te indicando. E de que forma eu dou uma referência? Olha, eu operei com o Rodrigo, com o Leonardo, eles fizeram assim, o pré foi assim, o pós foi assim. Essa pessoa já chega 40% comprada no consultório de vocês. Sim. E aí, todo esse circuito que vocês criaram dentro da empresa para fazer um atendimento até a hora final da cirurgia ele ser de excelência, faz com que outras pessoas voltem a partir dessas referências. Sim. Isso é muito importante. É porque, assim, a qualidade técnica, a entrega da cirurgia é meio que um pré-requisito básico. A gente tem vários colegas, amigos, cirurgiões aqui, né, e que operam brilhantemente em vários lugares. Então, isso parte meio que do básico. E aí a gente tem que, entre aspas, tentar agregando e se diferenciando em outras coisas também e tal. Então, é um pouco isso, né? Se desenvolver tecnicamente, sim. A nossa parte tem que ir nos congressos, nos cursos e se habilitar. Agora, essa parte de gestão, a gente vai ali tentando, batendo cabeça, né? Vai juntando e vai... Né? E assim, a gente sabe que vocês se propõem isso o tempo inteiro. E vocês vivem fazendo transições. E a gente sabe que todos esses recortes são para transições de evolução. Hoje eu quero fazer melhor o meu marketing. Hoje eu quero treinar o meu comercial para um relacionamento melhor com o meu cliente. Sim. O meu time de fisioterapeutas vão dar o melhor pós. Isso tudo está sendo somado ao crescimento de vocês. Sem dúvida. Óbvio que a gente sabe que vocês estão fazendo esse movimento, né, para poder trazer cada vez mais. Daqui a um ano, Léo, aonde que vocês querem estar com o espaço do... Bem, a gente já tem noção do que a gente quer. Né? Então, a gente está trabalhando diariamente para poder melhorar atendimento, melhorar isso tudo. Então, assim, a gente quer crescer Espaço Du, a gente quer aumentar a entrega para os pacientes, a gente quer aumentar, né, melhorar a experiência do cliente e a gente já está fazendo preparativos para que daqui a um ano a gente tenha mais novidade, para que daqui a um ano a gente consiga mostrar para vocês
essa do 3.0. Ai, meu É Deus, spoiler isso? pode dar spoiler não, Rodrigo? Eu tô sentindo que o Rodrigo quer contar mais. Conta, Rodrigo. Eu acho que mais pra frente, não. É. Mais pra frente. Mas a gente tá é isso aí, a gente tá numa fase de expansão, né? Por enquanto estamos fazendo uma expansão até de treinamento de equipe, Exato. aumentando a equipe, treinando a equipe, para quando a gente de fato fizer essa expansão ano que vem, a gente ir de uma forma o mais ordenado possível. Eu acho que assim, 100% nós não vamos estar. Se a gente achar que a gente está 100%, a gente começa a declinar. Então, tem uma frase, né? Se a gente não está, né, a gente gosta muito, se a gente não está crescendo, a gente está caindo. Porque você está ali no meio do caminho, a zona de conforto não existe. Se você estiver parado, alguém está crescendo do seu lado. Então, assim, é isso. A gente está tentando, né, fechar melhor, organizar a equipe, melhorar para o ano que vem, para a gente ter essa surpresa de expansão. Não quero contar mais. Mas, assim, o bom é que gera expectativa para o próximo podcast, né? Mas a gente entende que vocês estão fazendo um movimento que vai muito além de só do cuidado com a estética, do cuidado com o corpo. E tá tudo bem ser estética, né? As pessoas às vezes têm um tabu para poder falar de que quer ficar melhor, quer ficar mais bonito. E aí as pessoas trazem uma forma... humildade não tem nada a ver com poder fazer um procedimento ou estar num lugar de autoestima elevada, né? As pessoas buscam muito isso o tempo todo, né? Não tem nada melhor do que você chegar ao ouvir de um paciente. Você mudou a minha vida. Uau. Você mudou a forma com que eu me olho no espelho. Eu não ficava pelada na frente do meu marido. Não gostava de nada. Não usava um biquíni. Então, assim, a gente às vezes é muito superficial, julgando a cirurgia plástica como uma coisa fútil, como uma coisa que vai só na estética. Não é isso. Não é isso. É muito além da estética. Salva um casamento, salva uma vida, né? As pessoas melhoram e muito. E isso Muitas mulheres também têm isso de estar bem, né, Léo? Ai, mas eu não estou bem comigo, e nada fica bem. A vida pessoal não fica bem, a vida profissional não fica bem, porque está insatisfeita com ela mesmo, né? Sem dúvida. E é uma construção isso, tá? Isso a gente tem que estar sempre orientando, porque a cirurgia plástica, ela é um pilar. Então a gente vai atuar naquele pedacinho ali. Mas a forma com que ela se olha de dentro para fora tem que mudar. A forma com que ela se cuida, senão nem adianta, faz uma academia, tem hábitos de vida saudável, isso tudo tem que mudar. Fala um pouco, Rodrigo, assim, o que a gente tem hoje, o que a gente está hoje mirando, o que a gente está hoje querendo oferecer para os nossos pacientes diferencial? É porque, assim, quando fala assim, né, cirurgião plástico e tudo, às vezes pode dar essa impressão, como a gente conversou aqui, de quase não é mais médico, porque não cura doença, vamos dizer assim, né? Então, assim, dá até essa sensação. A gente não cura uma doença física, propriamente dito, né? Mas aquela doença, às vezes, do emocional, do bem-estar, da autoestima que o Léo falou, isso a gente cura, com certeza. Então, não é à toa que a gente vê esses relatos muito importantes. Mas a gente não pode se deixar levar de achar que, vamos dizer assim, aí para o outro lado, outro extremo, que a cirurgia plástica, entre aspas, pode ser a solução para tudo. Não. Sim. Então, a gente tenta lá na clínica, né, de certa forma, trabalhar com esses pacientes, clientes, de uma forma que ele entenda esses pilares, a mudança de todos os pilares para gerar um resultado na vida dele. E eu já entendi, porque chega uma mulherada doida lá querendo fazer milhares de coisas. Exato, exatamente. Né? Então, assim, a gente tenta focar muito... nesse lugar. A gente tenta focar muito nessa questão. Uma cirurgia plástica sozinha, sem um acompanhamento nutricional, sem um personal e uma academia. Um investimento pode ser um investimento sem retorno ou com pouco retorno e tal. Quando a gente consegue mudar, virar essa chave, né, mudar esse mindset, parece clichê, mas mudar o mindset da pessoa e tal, aí a gente vê as grandes transformações, os grandes resultados, que são muito satisfatórios para o paciente e para a gente mais ainda, que a gente percebe que a gente foi muito além só de uma mudança, só de uma mamoplastia, ou só de uma lipo física, entendeu? E muitos desses resultados estão na mentalidade, né? Tem muita gente que faz investimentos tremendos e em 5, 6 meses não adiantou nada. Os melhores resultados, sem dúvida alguma, são aqueles que o paciente se envolve e entende a responsabilidade dele. Então, aquele que o paciente começa a malhar, melhora, são resultados que, assim, a gente consegue entregar um resultado bom, excelente? Consegue. Sim. Mas o resultado surreal
resultado que você fala assim, porra, ficou muito bom. É da soma, né? É da soma. É da soma. Cara, não tem segredo. Por isso que é tão difícil, por isso que a gente bate tanto na tecla no marketing, nessa educação dos pacientes. Não venham buscando a solução, venham buscando uma ferramenta para poder utilizar nesse momento de mudança. O resultado 200% é muito necessário. É, Né? lógico. 100% de vocês Sim. com 100% do Sem paciente, dúvida. né? Isso é Mas é impressionante como é que, assim, a gente tem notado uma mudança nisso, né? Tem. Claro que ainda tem umas exceções e tal, mas essa questão da rede social, educar e as pessoas falarem muito de atividade física e pipipi, papapá, isso tem mudado um pouquinho, é né? um tanto bate até que fura. Né? É um Sim. pouco As disso, pessoas entendeu? estão vivendo muito. E, na verdade, a gente está vivendo um momento de uma mentalidade mais saudável. Sim. As pessoas entendem que para uma coisa dar certo, a outra é necessária. Se você quer ter uma vida menos sedentária, que não é só a cirurgia plástica que vai fazer você ter o contorno corporal lá, o treino de todos os dias, o movimento. A gente entende. Tem muita gente que entende e não faz, e tá tudo bem, porque é uma escolha. Mas tem muita gente que fica buscando esse conteúdo e se alimentando dessas pílulas que vocês dão diariamente, constantemente, para tomarem uma atitude. Isso é muito importante também, né? Sim. Eu vou dar um pouco da cara a tapa aqui e te falar uma coisa que a gente não faz. Tá. A gente pratica atividade física todo dia, a gente se alimenta bem, a gente tem hábitos bons, mas Mas vocês a não gente mostram. não mostra. Então, assim, hoje eu acho que uma coisa, né, não adianta a gente falar. O exemplo arrasta muito mais do que aquela conversa. É isso né? aí. A gente, de Nossa, certa leva, mas forma, exemplo. peca em mostrar o nosso exemplo, apesar da gente ser religiosamente fazer atividade física, comer bem, se alimentar bem, tentar hoje ter uma vida saudável, Sim. que é muito mais do que isso, é dormir bem, é ter uma cabeça boa. E não é só pelo corpo perfeito, Não. é pela saúde, né? Sim, É um contexto, né? Sim. Um combo de Lógico. benefícios, né? Sem Porque foi isso que dúvida. você falou, assim, não necessariamente a gente é cirurgião plástico, mas, por exemplo, várias vezes a gente chega no consultório de pacientes querendo operar alguma cirurgia e eventualmente a gente fala que não tem indicação. Sim, Não é porque a gente faz cirurgia tal que tudo tem que virar cirurgia plástica. sem A dúvida. gente cansa de ver, às vezes, corpos, pacientes, pessoas que chegam lá que estão com um corpo Você fala, bonito "Minha filha vai malhar." e você fala assim, cara, tá muito bonito, sabe? Você tá bem, você tá bonita. E às vezes a pessoa tá passando por um momento Sim, complicado, de baixa baixa autoestima e tudo mais. Você fala, cara, não, vamos segurar um pouquinho, vamos esperar um pouquinho, vamos passar essa fase e tal. E às vezes o paciente vai, melhora e vê que de E olha que fato, maravilha. por exemplo, não precisava de uma cirurgia plástica. E tá, Canso de falar, e tá pega ótimo. esse dinheiro, vai viajar com teu marido, pega esse dinheiro, vai fazer alguma coisa. Porque assim, a gente sabe, muda a vida? Muda. Sim. Mas muda aquela vida que precisa ser mudada, que tem coisa para ser mudada. Porque hoje a gente sabe que o investimento numa cirurgia plástica não é um investimento barato. com certeza. A gente sabe que o paciente tem que se programar. Então, assim, a gente tem que entrar nesse jogo, a gente tem que entrar com os pacientes Real, de que realmente vão ter mudança, É. que realmente vão fazer uma Ser coisa para honesto. mudar. Tem que ser honesto. Até Tem que porque ser honesto. isso tem a ver com o resultado de vocês. sim, Lógico, né? Se a pessoa lógico. não estiver empenhada em Lógico. trazer o Exato. 200% ali, não vai acontecer agora. Sem dúvida. Agora, Exato. Rodrigo, chega lá, eu quero fazer. Doutor, eu quero peito, quero bunda, quero barriga, a pessoa quer entrar numa máquina e sair maravilhosa. Isso acontece muito, né? Então, acontece. E assim, antigamente, não vamos mentir, assim, a gente às vezes, entre aspas, julgava um pouquinho e falava, pô, não é possível, cara, a pessoa quer fazer tudo, olha só, não tem condição. Hoje, a gente já entende assim, cara, se tá chegando esse paciente, a gente tá comunicando algo. A gente fala, Léo, se tá chegando esse paciente, a gente não tá comunicando na rede social. Então, assim, chega, né? Então, assim, esse é o nosso papel ali, não operar a qualquer custo. Sim. Esse é o nosso lema. O dia que a gente perder isso, eu acho que a gente, né, vai estar muito A errado. gente vai estar falhando. A gente Mas vai não estar é falhando só pela nos nossos grana, princípios, não é só pela grana. Vocês foram fantásticos agora. Cara, vai pra casa, vai viajar É. com seu marido, vai. A gente, às vezes quem está ouvindo aí ou já passou, conhece alguém que passou por essa situação com a gente cansa de falar, cara, presta atenção. Para eu chegar ao ponto de falar para uma pessoa, para ela não operar, que eu não vou operar, entenda, eu vivo de cirurgia plástica. Exatamente. Eu pago meus boletos, que não são poucos, pela cirurgia plástica. Então, se eu tô falando assim, cara, não tá no momento, espera, ou não precisa, é porque a gente tá sendo muito sincero, Não é entendeu? dinheiro a qualquer custo. Né? Exato. Então, assim, chega bastante isso e tal. Mas é isso, nosso papel ali é ajudar e ser o mais honesto possível, entendeu? Para poder orientar, se não for naquele momento da cirurgia, ou um momento depois, né? Tá tudo bem. Muitos pacientes,
entendem perfeitamente, outros entendem menos, mas tá tudo bem, faz parte do jogo. É assim, eu ficaria aqui um dia inteiro trocando ideia com vocês, porque além de ser informativo, a gente poder trazer para as pessoas que estão do outro lado oportunidades de entender que às vezes nem tudo que você está achando que é barriga, às vezes é uma viagem, é um passeio, respira fundo que vai dar certo, foi receitado pelos médicos aqui, tá? De uma certa forma, faz com que as pessoas tragam um pouco mais de leveza para esse processo de beleza a todo custo que tem acontecido. Sim. O digital traz isso, né? O digital traz, se você não faz parte dessa massa, desse movimento de super peitos e super bundas, você não faz parte do mundo. E não é isso, né? Vocês trazem essa leveza, essa comunicação de uma forma tão fácil, sabe? Que faz as pessoas se incluírem. E fala um pouquinho sobre isso. Os padrões são transitórios. Sem dúvida. Né? A gente hoje vive, né, nessa coisa, na ditadura da rede social. Né? Sim, fato. Então, e normalmente com filtro. Então, todo mundo está aparecendo ali melhor do que realmente é, diferente do que realmente é, e está todo mundo acreditando que aquela pessoa é daquele jeito. Exatamente. Então, a pessoa, quando senta numa posição melhor, melhora a barriga, quando está em pé, está numa posição esticada. E as pessoas não são assim. No dia a dia, as pessoas são normais, e é isso. Tá tudo certo. Então, as pessoas têm que entender que procurar a beleza a todo custo, só da parte estética, tem que procurar a beleza interior. Tem que procurar. E isso parece clichê, não é. Super bom. É procurar se enxergar de uma forma que você se ame, que você se goste, independente de ter ou não que fazer uma cirurgia plástica. A gente está aí para isso, para te ajudar. Não desiste não. Não desiste não. A gente está aí para isso. Não é sobre isso, meus amigos têm que pagar a conta. Não é sobre isso. Não, mas é muito maravilhoso porque não é obrigatório, entende? Não. As pessoas, eu gosto muito disso. Eu acho que é leve. Eu acho que contempla uma necessidade real. E não fica aquela coisa obrigatória de você fazer parte de um clã, né? E daqui a pouco, pronto, todo mundo decidiu que o bonito é sem peito, sem bunda, né? E aí como é que você faz? Você vai ficar transitando, então o que o Léo falou, eu acho que internamente as melhores mudanças são as internas primeiro, né? E aí depois, óbvio que cuidar, ter saúde física, emocional, né? Um pouco incrível, é fantástico. Agora, eu não quero acabar, já me falaram assim 10 vezes que eu tenho que acabar, mas eu quero ficar falando. Mas a gente vai ter outras oportunidades de trazer conteúdos técnicos, de fato. Hoje é muito para apresentar para vocês os empreendedores, os gestores de negócios, os excelentes cirurgiões que eles são com trabalho de referência na cidade e fora dela. Mas para vocês começarem a pegar o gostinho do que o YouBiz Podcast pode proporcionar para vocês. A gente está falando de conteúdo relevante, a gente está falando de pessoas que, de fato, propõem trabalhos e excelência disruptiva no que fazem. E é isso que esses meninos incríveis significam para a gente, para a cirurgia plástica, para o cenário comercial da nossa cidade. Eu só tenho a agradecer. Ótimo, prazer é nosso estar aqui com vocês. Bom. Não, muito bom. Agradecer também. Esperamos o próximo. E se tiver que dar uma dica para quem está para quem está começando, às vezes os colegas médicos que assim não é que estão começando, mas começando a jornada do empreendedorismo, do mar. Eu sempre falo isso com o Léo muitas vezes. Falo, Léo, feito é melhor que perfeito. A gente não começou com 5 pessoas no marketing, 2, 3 comerciais, né? Começou, como ele falou, eu que fazia tudo. Eu que era o videomaker, eu era isso, eu fazia tudo. Para evoluir. Então, assim, cara. Largava o celular e ia ali fazendo uma barriga rapidinho. Exato. Então, assim, para quem tá ouvindo aí, começa fazendo devagarinho. Faz devagarinho. Apenas faça. Olhou, não ficou bom, no mês seguinte melhora e vai, né? Faça e não olhe para o lado com medo de ser julgado. Esse, para mim, é o maior defeito de quem está começando. Medo de ser julgado. Faça. Só você pode julgar o seu trabalho. Perfeito, gente. Muito obrigada mais uma vez. Que esse seja o primeiro de muitos. É óbvio que eles vão estar em tantos outros cenários da YouBiz com a gente. E eu quero que você não perca nada do que tem por vir por aí. Beijo grande e até o próximo YouBiz Podcast. Tchau.